que eu recebo muito dos adolescentes que me seguem é que os pais não entendem o que é que eles estão sentindo e não entendem qual é a necessidade de um acompanhamento psicológico. Primeiro eu vou explicar para vocês o porquê é que isso acontece. E aí depois eu vou falar para vocês como que vocês vão conversar com os pais de vocês. Primeiro a gente tem que lembrar que os nossos pais, eles viveram em uma outra época. Numa época em que não existia tanta tecnologia, não existia o celular, onde era mais seguro brincar nas ruas, era mais tranquilo, não tinha tanto movimento, não tinha tanto carro. Então a criação deles foi totalmente diferente da criação de vocês. E aí, quando chega então a vez de vocês, surge um aparelho eletrônico aí, que é o celular, que vai trazer aí para vocês informações, que vai trazer também entretenimento. Só que os pais não conseguem ver dessa forma, porque eles entendem que se na época deles não tinha, nessa época agora também não precisa. E outro ponto muito importante é que os pais de vocês, eles foram criados de uma forma em que o adolescente, a criança, não tinha espaço para falar sobre seus sentimentos. Não era permitido se falar sobre isso. E o conhecimento também sobre o atendimento psicológico era muito pequeno, porque era uma coisa que poucas pessoas conheciam ou tinham condições de bancar, né? Então não se falava tanto de doenças mentais, transtornos mentais, emoções, né? Saúde mental em si. Só que agora os adolescentes, as crianças têm mais espaço, mais abertura para falar sobre isso e tem mais informação. Só que aí os pais, eles voltam lá atrás e voltam ao ponto de que na minha época não tinha isso. A gente ocupava a nossa cabeça, ia fazer alguma coisa, lavar uma louça, brincar e tava tudo bem, né? A gente conseguia resolver. Só que aí o que eles não percebem é que eles não conseguiam resolver. E que muitos dos problemas que eles têm hoje são problemas que vêm lá da infância e da adolescência, que não foram bem resolvidos. E a dificuldade que eles têm hoje de compreender os filhos deles, de compreender suas próprias emoções, vem de lá também. Então a gente também precisa pensar nesse lado para quando a gente vai conversar com os pais sobre fazer um acompanhamento psicológico ou pedir uma ajuda. Então vamos lá falar um pouquinho do que não fazer nesse momento em que a gente vai pedir. Não chega para o pai de vocês falando: eu quero ir num psicólogo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tô tendo uma crise de ansiedade, porque eles vão falar assim que isso é frescura, que isso não existe, quem foi que diagnosticou você, que você tem que ocupar a sua cabeça, que é culpa do celular. A gente tem que chegar para os nossos pais e falar exatamente o que a gente sente, tipo, eu estou sentindo uma angústia muito grande, uma vontade muito grande de chorar, tô dormindo mal, não tenho vontade de fazer as coisas. E aí vocês vão dizer que vocês entendem que na época deles não tinha isso, porque eles vão usar esse discurso. Aí vocês vão dizer que vocês entendem que eles não tinham isso, que entende que eles não tinham espaço para falar sobre isso. Só que por confiar neles, por acreditar que eles vão entender você, você está contando para eles o que está sentindo, você está se abrindo com eles por confiar neles, né? Porque nesse momento você mostra para eles o quanto que é importante falar sobre isso. E aí muitas vezes eles falam assim: mas na época não tinha isso porque a gente se ocupava. Aí você vai dizer que sim, tinha isso, só que não era falado, não tinha muita informação. Hoje tem muita informação. Então quando forem falar com os pais, usem muito exatamente o que vocês estão sentindo, quando isso acontece. Muitas vezes vocês ficam com receio de contar qual é o motivo, não necessariamente vocês precisam contar, mas busquem trabalhar com eles a forma com que eles entendam que tudo bem, na época deles não era assim, mas agora é diferente. Nós vivemos em uma outra época, onde o digital influencia tudo e, querendo ou não, o digital hoje em dia vem mostrar para os pais que não dá para brincar mais lá fora, né? Não é mais tão seguro. Então acabou que o digital entrou aí para os adolescentes como um meio de se comunicar com os amigos nessa pandemia, um meio de acessar informações. Então acho que é muito importante que os pais também se informem. Então levem informações para os pais de vocês, artigos científicos, reportagens.
Quando forem em algum médico, ginecologista, pediatra, entre outros, fale com o médico exatamente o que está sentindo, para que esse médico possa instruir sua família para buscar um psicólogo e você conseguir fazer o acompanhamento, trabalhar todas as suas emoções. Bom, acho que é isso, né? Acho que nosso primeiro vídeo aqui dessa série de vídeos onde eu vou falar sobre psicologia infanto-juvenil, que vocês me pediram tanto lá no TikTok. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, as minhas redes sociais são todas psicóloga Luísa Graziella, tudo juntinho, igual aqui no YouTube.